E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Proclamação da República, feriado de amanhã, dia 15 de novembro, e que desde pequeno nas escolas a gente é ensinado a comemorar esse dia, né? Que é um dia muito importante, papapá, mas como sempre, os livros de história eles são sempre muito condensados, né? Eles sempre contam uma parte muito pequena da história. Você pega às vezes períodos enormes, de séculos, e o cara resume aquilo num parágrafo. Então, tem sempre muito mais do que os livros de história normalmente contam. Isso aí você vai encontrar nos livros dos grandes historiadores, que são livros maiores, com a leitura mais difícil, mas que tem muito mais detalhe. Por exemplo, nos foi ensinado que no dia 15 de novembro a gente devemos comemorar a Proclamação da República. Embora tentem contar outra história nas escolas, a realidade se impõe e cada vez mais brasileiros estão a par de que fomos enganados. Bom, Dom Pedro II, ele era o filho mais novo do imperador Dom Pedro I. Ele tornou-se imperador aos 5 anos de idade, mais ou menos, e teve que passar grande parte da sua infância estudando para que fizesse um bom reinado. O pessoal não sabe, mas um rei ele é preparado para reinar desde o momento do seu nascimento. Nasceu, já começa a ser preparado, tá? Então foram longas e longas horas de estudo e preparação que resultou em transformar o Brasil numa grande potência no Segundo Império, né? E era uma nação emergente. A estabilidade política que o país tinha era notória, né? E o Império do Brasil ele se destacava em relação às nações vizinhas. Era muito nítido, era muito gritante a diferença. Nossa. Bom, aqui, resumindo, a gente tinha sobrando liberdade de expressão, respeito aos direitos civis, tendo em vista que foi durante esse reinado, o segundo reinado, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então a preocupação com os direitos civis era uma constante, tá? Então poucos sabem, mas desde meados de mais ou menos 1850, lembrando que a libertação dos escravos foi em 1888, é fácil decorar por causa desse monte de 8 junto. Então em 1850, bastante tempo antes, né, Dom Pedro II já se declarava publicamente contra o regime de escravidão. Era bastante corajoso, né, tendo em vista que poucos brasileiros da época se manifestavam contra o regime, né? A família imperial, eles consideravam a escravidão uma vergonha, e tampouco eles possuíam escravos. Mas a escravidão no Brasil ela já vinha sendo extinta de forma gradual, quer dizer, o que era possível fazer à época estava sendo feito, tá? Então, através de diversas medidas, por exemplo, em 1871 veio a Lei do Ventre Livre. Pesquisa aí na internet para ver o que é a Lei do Ventre Livre, né? Ela ajudou bastante para diminuir o percentual de população escrava no país. Todos consideravam que esse posicionamento político de Dom Pedro II em relação à escravidão seria uma espécie de suicídio político, pois até os mais pobres tinham escravos como propriedade. Todo mundo tinha. Quem podia, tinha. Quem tinha valores mais elevados não gostava, não tinha, não incentivava e lutava contra, que era o caso da família real e de inúmeros outros brasileiros, né? Então, em 1888, quando a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, os donos de escravos eles sentiram-se traídos pelo regime monárquico e, como forma de vingança, eles se tornaram republicanos. Ficou conhecido como os republicanos de última hora, né? Então, mais uma vez, diferentemente do que se ensina nas escolas, a república ela não era uma ideia que agradava a população brasileira. Não era. Ela nunca foi. Por exemplo, 1884, 5 anos antes da proclamação da República, apenas 3 deputados republicanos conseguiram se eleger para a Câmara dos Deputados. E na eleição seguinte, somente umzinho só. A gente não pode chamar isso de apoio popular, né? Bom, os republicanos acabaram, eles tentavam de todo custo, toda maneira, disseminar as ideias pelo país, porque como havia muita liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, de crítica, tiveram toda a liberdade para levar o pensamento republicano para o país e não conseguiram, tá?
O povo, ele gostava da monarquia, e isso ficava muito claro nas eleições. Vocês viram o resultado aí que eu falei, né? Então, os republicanos, eles tiveram a grande ideia, fantástica ideia, novidade na humanidade, que era a tal do golpe militar. Só que para que isso acontecesse, eles precisariam ter apoio de um líder de prestígio da tropa militar. Tinha que ter um cara fodástico lá para poder apoiar, né, o negócio do golpe. Foi aí que então que resolveram se aproximar do Marechal Deodoro da Fonseca, em busca do apoio para Oitiva. O que a maioria das pessoas não sabe é que essa tarefa não foi fácil. Conversei Deodoro a dar o golpe, tendo em vista que o mesmo era amigo do imperador, Dom Pedro II. Ele era um grande defensor do monarquismo, lembrando que Dom Pedro participou de indicação do Deodoro para a escola militar, formação dele. Então existia por parte de Deodoro uma dívida de gratidão na vida dele como profissional por Dom Pedro, que sempre o ajudou. Então seria difícil conquistar aquele cara, né? Mas o pessoal era malandro, o pessoal sabia o que fazer, né? Então, o que eles fizeram? No dia 14 de novembro de 1889, um dia antes, os republicanos, num ato assim muito, como é que eu vou dizer, honesto, fizeram correr um boato de que o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, ele havia decretado a prisão contra o próprio Marechal Deodoro, que não era verdade. E também que ele havia decretado a prisão do líder dos oficiais republicanos, o tenente-coronel Benjamin Constant. São nomes conhecidos, né? Então, o Deodoro ficou puto pra caralho. Pô, ficou siri na lata lá. Que porra é essa? Mandar decretar minha prisão e do meu brother aqui, Benjamin, né? Então, mas era uma notícia falsa, né? Aí ela fez com que o Deodoro decidisse se levantar contra a monarquia. Então, na manhã do dia 15, já é o dia da proclamação da República, Deodoro, ele reuniu toda a tropa em direção ao centro da cidade do Rio de Janeiro, onde era o centro administrativo do Império, tá? Ele queria decretar a demissão do ministro Ouro Preto. Porém, ainda não tinha a intenção de proclamar a República. Ele só queria derrubar o cara que ele julgava louco. E se a notícia fosse verdadeira mesmo, seria algo muito estranho, né? Do nada, assim, decretar a prisão do general, tá? Do marechal. E ele foi lá para tirar o cara do cargo, né? Bom, no calor dos acontecimentos, os republicanos precisavam pensar em algo rápido para que convencesse de vez o marechal a fazer a proclamação, né? Informaram então que Dom Pedro II teria nomeado um cara chamado Gaspar Silveira Martins como primeiro-ministro. Bom, Gaspar nada mais era do que um rival de Deodoro, pois os dois já haviam disputado, olha só, os dois já haviam disputado o amor da mesma mulher na juventude. O amor. Bom, Gaspar havia montado a cavalo, olha só a história, hein? Ele havia montado a cavalo na fazenda da moça para poder impressioná-la, isso lá no sul, né? Aí o que aconteceu? Gaspar caiu do cavalo, quebrou a perna. Aí ele foi tratado pela moça. Ele passou um mês mais ou menos lá na casa da moça, sendo tratado por ela, tal, aquele chameco todo dia, trocar a atadura, pá. Quando o Deodoro chegou, já era tarde. Gaspar e o Gaspar, ele é sacana, ele gostou de superar o Deodoro e por diversas vezes em pronunciamentos ele não perdia a oportunidade de ridicularizar o Deodoro. Falava até da masculinidade dele, era, sabe, o picuinha. Então, quando anunciaram que ele seria o novo chefe, aí o Deodoro surtou. E era verdade, ele tinha sido nomeado por Dom Pedro II. Então,
O que aconteceu? O Deodoro ficou muito louco, muito louco. Foi a gota d'água para ele. E aconteceu tudo que a gente já sabe nos livros de história. E aí vem os detalhezinhos. Por exemplo, Dom Pedro II, ele não reagiu ao golpe. Ele não quis reagir ao golpe. Ele não queria um banho de sangue no meio do povo brasileiro. Não queria. Ele achava aquilo muito... Tava achando aquilo tudo muito estranho. E ele preferiu não reagir, né? Mas aí vem o início da República. No mesmo dia da proclamação, aconteceu o primeiro ato de corrupção da nossa República. Foi quando Deodoro disse que a família real ela não poderia sair do Brasil de mão abanando. Então, eles mandaram tirar dos cofres públicos 5.000 contos de réis. Pra você ter uma ideia, era mais ou menos 5 toneladas de ouro. E mandou que fosse enviado a Dom Pedro II, como uma espécie de indenização pelos danos sofridos e tal. O imperador não só recusou, como também exigiu que, caso o dinheiro já tivesse sido retirado dos cofres públicos, que fosse feito um documento comprobatório no qual ele estaria devolvendo o dinheiro. E ele então citou uma famosa frase: com que autoridade esses senhores dispõem do dinheiro público? Pouca coisa mudou. No segundo ato da República, Deodoro dobrou o salário dele. Tá ali, ó, começou tudo ali. Veja, no dia 29 de novembro de 1889, sei lá, pouco tempo depois, né, 2 semanas depois, a redação do jornal A Tribuna, que fica na Travessa do Ouvidor, a gente que trabalha no centro do Rio, tá sempre passando por ali, e não percebe e tal, tem muita história ali no centro da cidade. Então, existia um jornal ali chamado A Tribuna, na Travessa do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro. Era um dos poucos jornais ainda da capital que ousavam falar dos atos do governo, que era uma atrapalhada atrás da outra, tá? Então, essa redação foi invadida por 3 grupos de militares, quebraram todos os móveis, todos os equipamentos, e minuciosamente eles espancaram os redatores, os revisores, os conferentes, os gráficos, funcionário administrativo e até os clientes que estavam no local. Um dos revisores se chamava Jerônimo Ferreira Romariz. Ele morreu em decorrência desse espancamento. E o curioso é que em todo o tempo da existência da imprensa no Brasil, esse tipo de problema nunca havia acontecido. Esse pode ser considerado o primeiro crime contra a imprensa no país, feita pelo Deodoro, que o pessoal está querendo e insistindo que a gente comemore isso. Você vê, 2 anos depois, apenas 2 anos depois da proclamação da República, o Brasil ganhou a primeira crise financeira da sua história, chamado o encilhamento. Procure no Google, procure aí encilhamento. Que diabo é esse encilhamento? Dá uma olhada lá. Nada mais foi do que uma bolha de crédito. A gente vê bolhas até hoje. Olha lá, começou naquela época já. Bolha é barbeiragem. Então, foi uma bolha de crédito. Os então ministros da Fazenda, que era o Visconde de Ouro Preto, e o Rui Barbosa, que era o monarquista, que depois se arrependeu, uma besta quadrada. Então, eles, sobre a justificativa de estimular a industrialização no país, eles adotaram uma política baseada em créditos livres. Tipo assim, ó, se produz, sai do ar, igual peido, créditos, tá? E créditos livres para investimentos industriais. Eles eram garantidos por farta emissão monetária. Ligaram a máquina de fazer dinheiro lá e botavam dinheiro no mercado. Um erro que só poderia ser produzido por amadores da pior espécie. O pessoal se juntava em botequim e falava assim: eu inventei aqui a Palpiteiros Rails Company e vamos emitir títulos para arrecadar dinheiro para construir essa rodovia. E não era nada disso. O pessoal queria meter a mão no dinheiro e vendia aquele título. Então era um compra e venda de título furado. E quando aquilo veio à tona, né,
foi um desastre. O Brasil teve que pegar um empréstimo gigantesco na Inglaterra para poder cobrir esse buraco na economia. Começou a gerar inflação, começou a desvalorizar a nossa moeda, enfim. Sem falar que ali se inaugurou, naquele 15 de novembro de 1889, um longo período de golpes, uma roubalheira, favorecimento e tudo mais que estamos acostumados a ver quando o assunto é governo. Portanto, nós não devemos comemorar a proclamação da República, nos retirar o futuro. Hoje é um dia de luto. Meus sentimentos.